Boa noite, amiga. Paz do Senhor. Vamos aguardar as meninas chegarem. Paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Uma palavra direto do coração de Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus. Enquanto as meninas vão terminando de chegar, eu já queria começar orando para a gente não perder muito tempo. Está aqui levantando um clamor, né? Pela vida dessas mulheres que têm se dedicado ao lugar secreto, à vida devocional. Então, vamos orar? Querido Deus e Pai, Espírito Santo, eu te agradeço, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Jesus, eu te agradeço, Deus, por estar aqui conosco, por nos dar essa oportunidade, o privilégio, Deus, de poder, Senhor, compartilhar da palavra do Senhor com as minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus eu te peço, eu te convido, esteja presente aqui conosco, Pai, porque sem a tua presença nós não somos nada. Se a tua presença não estiver aqui, Deus, então nada faz sentido. Nós estamos aqui é por causa do Senhor, Pai. Não se trata do meu nome, não se trata de quantas pessoas que vão assistir, não se trata de seguidores, mas é por causa do Senhor, é para que o evangelho do Senhor se espalhe, Deus. É por isso que eu estou aqui junto com as minhas irmãs e te peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa derramar um bálsamo, Deus, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, Deus, visitar cada mulher, cada irmã nessa noite, Pai, no seu lar, que o Senhor possa enviar, Deus, teus anjos ali, Senhor, para trazer refrigério, para trazer cura, para trazer, Senhor, um renovo espiritual que as tuas filhas tanto necessitam, Pai. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, Deus, no lar das minhas irmãs também, Senhor. Esteja presente, Pai, com cada um de nós, meu Deus. Visita, Deus, cada coração, Deus, que muitas das vezes possa estar aflito por causa das lutas, das aflições que tem enfrentado, Senhor. Visita cada uma das minhas irmãs, meu Pai, e que o Senhor possa derramar, Deus, um renovo, Senhor, uma porção dobrada, Deus, sobre as tuas filhas, Pai, para que elas possam se levantar, Deus. Se levantar, Deus, e continuar firmes, Deus, na caminhada, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, Pai, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Assim como está escrito em Salmos 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E é nisso que nós cremos, Pai. Tu és o lugar onde nós nos escondemos. A tua presença, ela nos preserva da angústia. A tua presença, ela nos alegra. A tua presença nos traz paz. A paz do Senhor que excede todo entendimento, que ela possa, Deus, inundar cada coração nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, fortaleça as tuas filhas, meu Pai, para que elas possam, Senhor, cada dia mais, Deus, ter um prazer de estar na tua presença, que os nossos corações possam estar sedentos, com fome, presença, e nos deleitar na tua presença, Pai, porque é a tua presença que nos sustenta, é a tua presença que nos mantém de pé,
É ela que nos dá força, Deus, para continuar, Deus, e não desistir no meio do caminho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, visita cada uma, Deus, das suas filhas, Pai, e fala conosco mais uma vez nessa noite. Usa a minha vida aqui, Senhor. Que as minhas palavras, Pai, que talvez possam chegar ao coração, mas o Senhor faz com que, ou melhor, as minhas palavras podem chegar aos ouvidos, mas o Senhor é que faz com que ela chegue ao coração, convencendo, Pai, cada uma, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como terra fértil, meu Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz a falar conosco, Pai. Por isso nós nos rendemos diante da Tua presença, Pai, em total dependência do Senhor, Pai, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridas? Boa noite, Manu, boa noite, Aline, boa noite, Ana Paula, boa noite, Joyce. A paz do Senhor para todas. Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês, né, nesse banquete, nessa mesa, junto com o nosso amado Rei Jesus. Porque se Ele não estiver aqui conosco, nada faria sentido. Porque não se trata de nós, mas é por Ele, né? É para que nós possamos aprender a conhecê-lo cada dia mais. Amém? Então eu gostaria, sem perca de tempo, né, já nós meditarmos na palavra do Senhor. Você que está aí com a sua Bíblia, eu te convido a abrir em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36 até o 39. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 39. Vai falar a respeito da história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Uma história muito conhecida para o nosso conhecimento, para que nós possamos aprender, né, com a palavra do Senhor. Amém? Então vou ler aqui. Está escrito assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Manu, é Lucas, capítulo 7, versículo 36. 36 ao 39. Isso, Lucas 7, do 36 ao 39. Vou começar novamente, para todos acompanhar. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Somente até aqui. Esse fariseu havia convidado Jesus para estar ali na casa dele, né, para um jantar. E quando Jesus, ele estava sempre ali, né, andando, caminhando pela cidade, pelas ruas, né, pregando o evangelho, né, para as pessoas. E Jesus tinha muitos seguidores, né? Então, aonde Jesus estava, as pessoas ficavam sabendo e logo eles davam um jeito de estar aonde Jesus estava, né? Então, esse fariseu, o que é um fariseu, né? É um líder religioso daquela época. E esses líderes religiosos daquela época eram pessoas que ostentavam de santidade, né? De uma vida perfeita,
porque eles prezavam muito ali pelas leis de Moisés, né? Então, eles se achavam muito santos, muito corretos, né? Então, assim, uma pessoa que uma vez ela se sente muito santa, muito perfeita, ela acaba começando a julgar, né, as outras pessoas. Então, esse fariseu convidou Jesus para estar ali porque ele havia, né, ouvido falar a respeito de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que Jesus estava andando pela cidade, ensinando as pessoas. Então, eu acredito que foi mais por curiosidade, né? Vamos ver o que esse homem está falando, para ver se faz algum sentido, né? Enfim. E Jesus também tinha uma fama, né? Ele era famoso já pela cidade, as pessoas conheciam. Então, provavelmente ele quis saber, né? Que homem que era esse? Que profeta que era esse que estava fazendo milagres, que estava fazendo muitas coisas, né? Então ele convidou ele para estar na casa dele. E ali ao redor da mesa estava apenas pessoas de títulos, né? Os fariseus, como eu disse, os líderes religiosos ali. E essa mulher, ela ouviu falar que Jesus estaria ali. E ela foi, sem ser convidada, mas ela foi, entrou naquela casa, né? E como a escritura aqui nos diz, que ela ficou ali perto, ouvindo Jesus, e tão logo ela se prostrou diante dele, aos pés de Jesus, né? E com as lágrimas ela regava aos pés de Jesus, com os próprios cabelos ela enxugava os pés de Jesus, e ela ungiu com aquele unguento, né? Que era um perfume. Então, aquilo foi um ato, né? Que aos olhos daqueles fariseus acharam talvez uma coisa inapropriada, né? Primeiro por ser uma pessoa que nem tinha sido convidada, e segundo pelo ato dela ali de estar beijando os pés de Jesus. E aí no versículo 39 vai dizer, né, que o fariseu pensava consigo mesmo, né? Mas Jesus, que sonda também os pensamentos, né, sabia o que ele estava pensando. E ele falava: se esse homem é profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma mulher pecadora. Então, amadas, eu quero falar nessa noite a respeito dessa mulher. Uma mulher anônima, que a Bíblia não vai falar o nome dela, né? Então, Lucas descreve ela como uma mulher pecadora e que provavelmente, né, nós acreditamos que era talvez uma prostituta, né, daquela cidade ali. Então, uma prostituta era uma pessoa totalmente desprezada pela sociedade. Não era vista com bons olhos por ninguém, né? Então, se nenhuma mulher de boa conduta, talvez, né, tivesse entrado ali, já seria estranho por não ter sido convidada. Quanto mais uma mulher desprezada pela sociedade. Mas mesmo assim, ela foi porque ela tinha um objetivo. Ela queria estar aos pés de Jesus. Ela queria se render aos pés de Jesus. Então, eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre quais as lições que nós podemos aprender com essa mulher. E a primeira lição é a respeito da coragem. Coragem porque ela ignorou os olhares, né, daqueles fariseus, que com certeza eram ali um olhar de julgamento, né, pela condição dela, pela pessoa dela, né? Mas ela ignorou tudo isso, enfrentou a situação, os obstáculos, entrou ali dentro daquela casa para estar com Cristo. Então, essa lição a respeito dessa coragem, o que eu queria trazer para nós nessa noite é: até quando, sabe, o que a gente pode enfrentar para estar com Jesus, para querer estar na presença dele? O que a gente pode fazer, sabe, de ignorar mesmo, às vezes, né, os olhares, ou às vezes até mesmo as coisas que as pessoas vão falar, para poder estar com Jesus? E aí eu queria trazer um exemplo para nós, de uma mulher, né, uma irmã que eu conheço, que já
há alguns anos atrás, né, já tem bastante tempo, talvez vamos colocar aí uns 5, 7 anos, essa irmã, ela se converteu a Jesus, né? E essa mulher, até hoje, infelizmente, ela assim, já experimentou da presença de Deus, já experimentou de tantas coisas, sabe? Da bondade do Senhor, de tantas bênçãos que o Senhor já deu para ela. Mas até hoje, essa irmã, ela não se decidiu em cumprir uma orientação, uma ordem que é bíblica a respeito de congregar em uma igreja, né? E eu já conversei com ela várias vezes, já aconselhei, né, a respeito do que a palavra de Deus fala a respeito disso, né, da importância de nós fazermos parte de um corpo, né? Porque nós somos parte do corpo de Cristo, né? Jesus, ele é o cabeça e nós somos os membros, né? Nós fazemos parte de um corpo. Então não adianta a gente querer seguir Jesus sozinhos. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, em família, porque é um ajudando o outro, né? Mas ela até hoje não se decidiu, né, estar num local. Ela até já foi algumas vezes na igreja que a gente congrega, mas fica difícil porque é mais distante, né? Ela não dirige. Então a gente, né, já aconselhou ela, congrega no bairro mesmo, né? Alguma igreja mais próxima, que você tenha facilidade para conseguir ir. Só que infelizmente, amadas, ela até hoje não se decidiu. E para ela tá tudo bem buscar de casa, assistir os cultos, assistir, né, transmissões de casa mesmo, e não quis congregar. Mas eu tenho para mim, né, devido a algumas coisas que ela mesma já falou, que é por vergonha. Por vergonha, né, das críticas daquilo que os amigos, os vizinhos e os familiares vão falar, né? Porque antes dela se converter, ela era de uma outra religião. Então, provavelmente ela tem esse medo de enfrentar as críticas, né, o que as pessoas vão falar, ainda mais geralmente família que fala muito, né? Só que isso é muito triste, porque o que a palavra de Deus vai falar? Né? Jesus falando, aquele que me negar, né, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, amadas, isso é uma coisa muito séria, né? Nós precisamos, a partir do momento que nós nos decidimos por estar com Cristo, né, de estar na presença dele, nós precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente, sabe? Para assumir a decisão que nós tomamos. E não simplesmente de querer seguir a Jesus escondido, de longe, né? Assim como o fariseu Nicodemos, que ouviu falar a respeito das coisas que Jesus fez. Não era esse fariseu aqui não, esse é um outro. Ouviu falar das coisas que Jesus havia feito e ele estava ali crendo, sabe, que Jesus era realmente o Messias, mas ele quis marcar um encontro com Jesus de madrugada, onde as pessoas não vissem, né, que um líder religioso, né, estava ali se encontrando com Jesus. Então tem muitas pessoas que não têm coragem de assumir, né, que se converteu, que hoje vive uma vida para Cristo, e isso é uma coisa ruim. Então a lição que essa mulher traz para nós é que ela enfrentou tudo. Ela enfrentou os obstáculos, ela enfrentou os olhares, os julgamentos, né? Não importava o que eles falariam a respeito dela, ela queria estar ali diante do Mestre, rendida aos pés do Senhor. Então, da mesma maneira, nós também precisamos enfrentar o que for necessário para estar com Cristo e assumir a nossa decisão, assumir que nós cremos nele, que nós o adoramos e que nós queremos viver a nossa vida para ele. Não nos envergonhando, né, desse Jesus, pelo contrário, é ter orgulho de poder sair e falar para as pessoas mesmo, né, da boa notícia. Aquele que veio, que transformou a nossa vida, ele também é poderoso para transformar a vida das pessoas. Então, a segunda lição que nós podemos aprender com essa mulher é que ela se humilhou. Ela enfrentou todos os obstáculos para estar ali com Jesus, e a primeira coisa que ela fez foi se humilhar. Ela se prostrou
aos pés de Jesus e com as suas lágrimas ela regava os pés de Jesus, com seus cabelos ela enxugava, né? E eu quero aqui deixar uma explicação que na tradição judaica, uma mulher com o cabelo solto é um ato vergonhoso. As mulheres não têm o costume de ficar com o cabelo solto. Mas, mais uma vez, ela não quis saber das opiniões alheias e ela soltou seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Num ato, né, de humilhação, ela se rendendo aos pés do Senhor em público, né? Então, também é uma lição que fica para nós, porque será que é fácil para nós a gente se humilhar em público? Eu vou falar de mim. Eu, particularmente, já tive experiências de estar na igreja e de estar ali num momento difícil da minha vida, de estar, às vezes, ali quebrada, sabe? E o pastor, né, fazer ali uma oração e convidar as pessoas para estar indo ali à frente, para receber uma oração e tal. E, às vezes, pelo orgulho, sabe? Eu sou conhecida, eu canto aqui na igreja, as pessoas me conhecem, né? Então eu vou ali na frente, o povo pode achar que eu tô em pecado, né? E a gente pensa uma série de coisas e a gente acaba não tendo a coragem de estar indo ali e se humilhar em público. Então, isso também, amadas, é uma coisa que, sabe, só nos impede de alcançar, às vezes, algo que Deus teria ali para nos entregar naquele momento. E a gente perde a oportunidade por causa do orgulho. E são muitas as pessoas que eu conheço que estão perdendo a oportunidade, estão sofrendo por causa do orgulho, porque não têm coragem de se humilhar por causa da religiosidade, por causa do título de pregador, missionário, cantor, enfim. Tem um título ali, então ele tem que ser autossuficiente. Ele não pode pedir ajuda para uma pessoa, ele não pode, né, se render ali, se humilhar em público, porque as pessoas vão falar, uai, mas fulano é pregador, é pastor, o que ele está fazendo ali na frente? Ninguém é de ferro. Nós somos, né, filhos de Deus, mas todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, por momentos que nós vamos precisar, sim, nos render aos pés do Senhor em humilhação, sabe, para nos renovar diante da presença do Senhor. Então, amadas, não abra mão de receber algo que o Senhor tem para te entregar por causa de orgulho, por causa de vergonha. Se humilhe diante da presença do Senhor, mesmo em público. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. O que importa é o que Deus pensa a respeito de você. Ele que sonda o seu coração, é Ele que conhece os seus pensamentos, Ele sabe das suas necessidades. Então faz de conta que não tem ninguém. Vai estar ali você e Ele. Mas não perca a oportunidade de receber de Deus algo poderoso. E perder, né, essa oportunidade por causa de timidez, de vergonha e orgulho. No final das contas, acaba sendo, né, o orgulho, porque a pessoa preocupa muito com a reputação dela. Mas do que adianta? Ninguém vai poder solucionar os seus problemas. Só Jesus tem poder de solucionar. Então se renda aos pés dele, independente do lugar aonde você estiver. Não tenha vergonha. Faça como essa mulher que enfrentou todos os obstáculos para estar ali se humilhando aos pés de Jesus. Terceira lição que nós podemos aprender com essa mulher é que ela renunciou. Ela tinha um vaso de alabastro, né, que assim a Bíblia vai dizer, com unguento. E o que é o vaso de alabastro? O vaso de alabastro é um vaso de pedra que ele não tem alça. Geralmente as mulheres colocavam um cordão no pescoço e ficava com esse vaso pendurado no pescoço, né? Porque era uma coisa de muito valor. E é um perfume, né? Um unguento é um perfume e um perfume muito caro. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos vai relatar que esse perfume, ele valia 300 denários. E o que é um denário? Um denário, né, naquela época, né, na tradição judaica,
Um denário era um dia de trabalho. Então, se aquele perfume valia 300 denários, então praticamente valia quase que um ano de trabalho dessa mulher. Agora, lembrando que ela era mulher pecadora e que nós acreditamos que provavelmente uma prostituta. Então, amadas, um ano de trabalho na prostituição. Esse perfume que foi conquistado com tanto sacrifício, com um trabalho nada prazeroso, né? Com algo que provavelmente, sabe, fazia ela se sentir um lixo, maltratada, né? Completamente desvalorizada, mas que levou um ano para ela conquistar, sabe? Se sacrificar para conquistar aquilo. E aquilo era tudo que ela tinha. Era o que ela tinha de mais valioso, era aquele perfume. E ela abre mão, ela renuncia aquilo que ela tinha de maior valor para derramar aos pés de Jesus. Primeiro, ela, regou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos e depois ela ungiu os pés de Jesus com aquele perfume caro, que valia um ano de trabalho, um ano de humilhação, um ano de desprezo, de ser maltratada, de ser tratada como uma qualquer, como uma ninguém, como uma zero esquerda. Então, aquilo que era de maior valor para ela, ela renunciou, abriu mão para ungir os pés de Jesus. A única coisa que ela tinha de maior valor. Então, amadas, se para aqueles fariseus, para aqueles líderes religiosos, aquilo foi um ato de, uma coisa inapropriada, o que essa mulher está fazendo? Está derramando um perfume caro desse aos pés de Jesus? Para Jesus, foi um ato de total adoração. Ela se rendeu aos pés dele e ela o adorou. Independente das pessoas que estavam ali olhando ou que estavam falando, ela estava ali rendida aos pés dele em total adoração. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: quantas vezes nós já renunciamos algo para Cristo? Quantas vezes nós já renunciamos algo de muito valor por causa de Cristo? Será, amadas, que nós abrimos mão às vezes de algo que é extremamente valioso, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu me lembro quando no meu primeiro emprego, eu trabalhava à noite, largava serviço 10 horas da noite, eu trabalhava numa padaria. E eu me lembro que eu via os irmãos indo para a igreja e, irmãs, nossa, eu ficava tão triste. Porque durante a semana eu estava lá trabalhando, dia de domingo eu lá trabalhando e vendo os irmãos indo para a igreja, eu não podia ir, sabe? E aquilo, nossa, eu sofria, porque eu queria estar na casa do Senhor, eu queria estar lá junto com os meus irmãos, mas eu não podia por causa do trabalho. Então, eu não estou falando, querendo fazer aqui uma apologia de que tem que deixar de trabalhar, largar emprego, não. Mas, no meu caso, individualmente falando, eu tinha uma necessidade, sim, de trabalhar, eu precisava ter dinheiro para pagar as minhas contas, mas chegou um momento, irmãs, eu não fiquei lá nem um ano, chegou um momento que eu decidi abrir mão. Porque, sabe, para mim, é claro, a gente preza por um relacionamento individual com o Senhor, mas estar na casa do Senhor, congregando, junto ali com os nossos irmãos, isso é renovo, é fortalecimento para as nossas vidas. Porque querendo ou não, quando a gente deixa de ir à igreja, vai indo, você vai esfriando, você vai enfraquecendo, e vai às vezes deixando de buscar. E quando você vê, você já está ali, não desviado, mas afastado, distraído com outras coisas. Então eu acabei decidindo, abrir mão de algo que para mim era importante, era uma necessidade para poder estar na casa do Senhor. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele
Ele é especialista em suprir a nossa necessidade. E para a glória do Senhor, levou pouquíssimo tempo para que eu conseguisse um emprego muito melhor, que eu ganhava muito mais, tinha benefícios, num horário comercial. Para a glória de Deus. Então, ou seja, eu renunciei, né, a algo que era importante para mim por causa de Jesus. Então, é só um exemplo que eu quero deixar aqui para nós, mas quantas vezes, né, nós podemos, às vezes, querer estar com Cristo, mas às vezes tem algo ainda que nos prende, né, e que a gente acaba, às vezes, não querendo, mas vale a pena nós renunciarmos, às vezes, algo que é importante, algo que é de valor para estar com Cristo, amados, porque o Senhor, Ele nos recompensa, né? Então, voltando aqui ao texto, enquanto os fariseus estavam ali assistindo aquela cena, né, de tudo aquilo que a mulher havia feito, chorado, enxugado os pés de Jesus, ungido com o perfume, né? Eles viam aquilo como uma atitude imprópria, né? Poderiam considerar, inclusive, que desperdício, né? Porque as pessoas, a sociedade, todo mundo sabia que aquele perfume era caro, né? Então, que desperdício essa mulher ter essa coragem de fazer isso. Mas para Jesus, aquilo era apenas uma coisa, um ato de adoração. Então não importa o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, se renda aos pés do Todo-Poderoso, em humilhação, em adoração, porque foi o que essa mulher fez, né? Então, Simão, no versículo 39, né? Porque o fariseu, o nome dele era Simão. Quando ele questionou, né? Se este for um profeta, bem saberia qual e quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, ele estava preocupado com a reputação de Jesus. Será que, se ele fosse profeta realmente, ele saberia que é uma pecadora que está ali com ele? Mas será que ele sabe realmente, né? E ele fez ali essa pergunta no pensamento. Só que Jesus, que sonda os pensamentos, que sabe de todas as coisas, né? Ele estava vendo aquilo que Simão estava pensando. E aí nós vamos ler agora, a partir do versículo, se você estiver com a sua Bíblia ainda aberta, o mesmo capítulo 7, a partir do versículo 40. Eu vou ler aqui, olha só o que diz. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-a, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amadas, Jesus falou, né, a respeito dessa parábola ali, só para que esse Simão, o fariseu, compreendesse qual o ensinamento que ele queria trazer naquele dia, né? E nessa parábola ele falou, havia um credor, né, que tinha 2 devedores, vamos colocar nos dias atuais. Um devia 500 reais e o outro devia 50. E ele decidiu perdoar as dívidas de ambos. Qual deles você acha que o amará mais? E aí Simão respondendo, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou, ou seja, aquele que devia 500 reais, né? E aí ele fala para ele, desde que eu cheguei aqui, desde que eu entrei, né, nessa casa, você não me deu água para lavar os meus pés, você não me deu ósculo, né, desde que eu entrei, mas ela não tem cessado de me beijar os pés.
Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com esse perfume caro. Então, por isso eu te digo que perdoados estão os pecados dela, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, amadas, aquela mulher estava rendida ali diante dos pés do Senhor, não somente num ato de adoração, mas ela estava ali diante da presença do Senhor, num ato também de rendida, desejando o perdão do Senhor pela vida de pecado que ela vivia. Então, Jesus estava mostrando para Simão a diferença que é uma pessoa que vive uma vida de pecado e quando ela se arrepende, a maneira como ela se rende na presença do Senhor, aos pés de Jesus, e a diferença daquele que considera, que Jesus perdoou pouco. Ou como eu disse lá no início, que esses líderes religiosos, eles ostentavam de uma vida de santidade, eles se achavam santos demais, sabe? Então, existem muitas pessoas, amadas, que aceitou a Cristo, que já pediu perdão pelos seus pecados, Mas essas pessoas, se elas não tiverem cometido pecados mais graves aos olhos humanos, que é assassinato, roubo, adultério, essas pessoas acham que praticamente Jesus não tem nem o que perdoar. Ah, Jesus morreu na cruz, mas ele deve ter derramado uma gotinha só. Porque eu sou cristão de berço, Desde que eu nasci eu sou cristão, então eu falei algumas mentirinhas, mas eu, não vivi uma vida de pecado, não. Essas pessoas têm esse tipo de pensamento, Só que a verdade, que lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23 e 24, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é clara em dizer: todos pecaram, todos, e destituídos estavam, mas foram reconciliados pela redenção e pela graça de Jesus, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, amadas, não adianta falar que nasceu num berço cristão que não tem pecado, não. E, eu sempre fui da igreja. Não, você já nasceu com pecado. Todos nós nascemos com o DNA do pecado no nosso sangue, por causa do pecado de Adão e Eva. E se não fosse o sacrifício de Jesus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Mas por causa do que Jesus fez, nós fomos livrados da morte eterna e Ele nos deu a salvação. O presente mais precioso que Ele poderia nos dar, a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, amadas, para Deus não existe diferença entre pecado menor ou pecado maior. Para Deus tudo é pecado. Ou seja, o mesmo arrependimento que uma pessoa deve sentir, se ela tiver matado alguém, ou se tiver cometido um adultério, traiu o esposo, o mesmo arrependimento que essa pessoa tem que sentir, a outra pessoa que considera que cometeu um pecado menor também precisa sentir esse mesmo arrependimento por ter mentido, por ter maltratado alguém, por ter falado mal de alguém, por ter, provocado contenda entre irmãos, por ter feito uma fofoca, enfim, o mesmo arrependimento verdadeiro nós precisamos sentir também por coisas que a gente considera que é simples, mas para Deus não existe diferença. Tanto quem matou, quem roubou, quem estuprou, quem assassinou, quem adulterou, quem mentiu, quem fez uma fofoca, quem levantou falso testemunho, é a mesma coisa. É pecado. É pecado. Tudo é uma ofensa diante de um Deus que é santo. Então, amadas, lá em Provérbios no capítulo 6, versículo 16,
vai falar que Deus ele odeia mais quem provoca contenda entre irmãos do que aqueles que matam sangue inocente. Lá fala, 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Aí vai falar, olhos altivos, mãos que derramam sangue inocente, né, o mentiroso, o falso testemunho. Mas o 7º, que Deus abomina, que ele considera pior, é aquele que provoca contenda entre irmãos. Então já parou para pensar nisso? Que para Deus, aquele que provoca contenda entre irmãos é pior do que alguém que tira a vida de uma outra pessoa? Então percebe como que para Deus não existe diferença de pecado maior. O que a diferença está nas consequências. Uma pessoa que matou alguém, ela vai ser presa, né? Ou então vai vir alguém, vai querer vingar dela, vai querer matá-la também. Então a diferença está na consequência. Mas para Deus, todo pecado é pecado. Tudo é uma ofensa diante de um Deus que é santo. Então, amadas, a respeito do que Jesus quis ensinar aqui para esse fariseu, né? Que aquela mulher estava ali rendida aos pés do Senhor porque ela tinha uma vida de pecado, mas por causa que ela entendeu o quanto Jesus a perdoou, então ela o amou muito. Só que aí que tá a questão. Aquele que pensa que foi pouco perdoado, ele vai amar pouco. Ele não vai se render, sabe, aos pés do Senhor Jesus, porque ele se acha autossuficiente. Ele já é muito santo, ele nasceu num berço cristão, ele vai para a igreja, faz tudo certinho, né? Assim como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus falou com ele: você conhece os mandamentos? Ele: sim, eu conheço e tenho seguido, né? Eu tenho obedecido pai e mãe, tenho amado a Deus acima de todas as coisas, o meu próximo, enfim, tô fazendo tudo certinho. Aí Jesus fala com ele: uma coisa só é necessária, que você venda as suas propriedades e divida com os pobres. Jesus foi lá na fraqueza dele. Ele toca na ferida para mostrar que ninguém é perfeito. Sempre há alguma coisa que falta em nós. E aí ele falou com ele. E aquele jovem saiu dali triste. Porque o tesouro dele, né, que era a riqueza, estava no coração dele. Aquilo era o maior tesouro que ele tinha. As riquezas, né? Então para ele podia estar seguindo todos os mandamentos, mas dividir com os pobres, para ele não quis. Então, amadas, a gente pode se achar muito santa, não tá tudo muito bem, eu tô vivendo uma vida de santidade, então, né? E essas pessoas que se acham santas demais, elas não se rendem, elas não amam tanto a esse Jesus, porque elas não reconhecem o quanto elas foram perdoadas. Porque quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, amados, aí sim nós iremos amar Ele de todo o nosso coração. Porque se não fosse o amor de Jesus, mesmo aquele que nasceu num berço cristão, quantas pessoas que eu conheço que Satanás tentou tirar a vida dessa pessoa no ventre, que a mãe teve uma complicação na gravidez e que essa pessoa quase que morreu, né? Ou às vezes até na infância aconteceu alguma coisa ali. Satanás está sempre tentando contra as nossas vidas. Então, se não for o amor de Jesus por nós, nós poderíamos nem estar vivas. Então, se não é a graça de Jesus, o sacrifício dele na cruz para nos reconciliar com o Pai, amadas, e nos dar o maior presente, que é o presente da salvação, nós não seríamos nada, nada. Então não tem como a gente se achar o santo, tá tudo bem, porque quem pouco pensa que foi perdoado, vai amar pouco. Essa pessoa não vai se entregar completamente para Deus, ela pode entregar uma parte, mas a outra ainda vai ficar preso às coisas dessa terra. Mas aquele que entende o quanto foi perdoado, o quanto Deus teve misericórdia daquela vida, essa pessoa vai se entregar 100%. Ela vai se entregar totalmente.
Então, não é só os ladrões, os adúlteros, né, que vão se arrepender de verdade. Nós precisamos compreender isso, amadas, porque se nós compreendermos que não existe diferença entre pecado pequeno, pecado maior, a diferença está apenas na consequência, se nós compreendermos isso, então nós iremos amá-lo de todo o nosso coração. Assim como aquela mulher que se rendeu totalmente em humilhação diante dos pés do Senhor, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo o seu pecado, a vida de sujeira que ela levava, mas se rendeu aos pés de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, amada. Porque só quem reconhece é que vai amar Ele de todo o seu coração. E vai fazer como essa mulher fez, assim como essas 3 lições que nós meditamos aqui nessa noite. Vai enfrentar tudo, vai ter coragem para enfrentar qualquer obstáculo, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, para estar com o Senhor. Vai se humilhar diante da presença dele, independente das pessoas que vão estar ali olhando, que vão estar falando, não importa. Você vai se humilhar diante da presença dele. E em terceiro lugar, uma pessoa que reconhece o quanto foi perdoada, ela vai renunciar o que for necessário. Renunciar o seu próprio eu, renunciar às suas próprias vontades, renunciar muitas das vezes os seus próprios sonhos, renunciar a tudo para estar com Cristo Jesus, para fazer a vontade do nosso Pai, para agradar o coração do nosso Pai. Então, queridas, essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para estar compartilhando com vocês nessa noite. Se renda aos pés de Jesus como essa mulher se rendeu. Reconheça o quanto Ele te perdoou. Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que maior prova de amor. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Até antes de você nascer, Ele já havia te perdoado. Ele já havia morrido naquela cruz para te livrar da condenação eterna, para te dar uma vida de salvação, para que você possa herdar a nova Jerusalém de Cristo, para que nós possamos, amadas, estar um dia ali com Ele. Então nós precisamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida, porque é só reconhecendo isso, amadas, o quanto nós somos perdoadas, é que nós iremos amá-lo de todo o nosso coração e nos entregar totalmente a Ele, nos entregar 100%. Amém, amadas? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto muito forte a presença dele aqui conosco. E para finalizar nessa noite, eu gostaria de cantar aqui uma canção que tem muito a ver com essa mensagem, amém? Então eu te peço que você possa estar em espírito de adoração, se rendendo aos pés de Jesus na sua casa, não sei onde você está, se é na sua sala, se é no seu quarto, se você não tiver privacidade, vai pro banheiro, mas se renda aos pés de Jesus nessa noite, porque Ele é o amado das nossas almas, amém? Então medita na letra dessa canção, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, Pai. Nós queremos nos derramar, Senhor, diante da tua presença, Pai. Te entregar tudo que somos, tudo que temos, Pai, nós entregamos, Pai, aos teus pés, Jesus, porque nós te amamos, Pai. Aleluia. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Oh, aleluia. Se renda aos pés do Senhor nessa noite. Com minhas lágrimas eu me rendo a ti, aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Obrigado, Jesus. Fui perdoada logo que te vi. Obrigado, Senhor. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aleluia. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu me rendo, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh Deus, nós não iremos negociar, Pai, aquilo que nós temos de maior valor, Pai. Nós renunciamos por amor a Ti. Nós nos rendemos, Pai, diante da Tua presença, Pai. Com as nossas lágrimas, Deus, nós nos rendemos, Pai. Nós regamos os Teus pés, nós enxugaremos com os nossos cabelos, Pai. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, vale muito mais, vale mais do que todas as coisas. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa, Senhor, e não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, muito mais, muito mais. A Tua presença é maior do que tudo. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Aleluia. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu me rendo, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado.
pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, amados. Nós nos rendemos a Ti, Pai, em total adoração. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Nós renunciamos, Pai, a nossa vida, o nosso eu, a nossa vontade, para estar rendida aos Teus pés. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus, pela Tua presença real neste lugar, Senhor. Não só aqui na minha casa, mas na casa de cada uma, no lar de cada uma das minhas irmãs que estão aqui ao vivo comigo e daquelas que vão assistir depois também, Senhor. Espírito Santo, que nunca nos falte, Deus, a Tua presença, Pai. Que nunca nos falte, Deus, reconhecermos, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. O sacrifício do Senhor numa cruz. Reconhecermos o quanto nós fomos perdoadas por Ti, Jesus. Porque para o Senhor, Pai, não existe diferença entre pecado grande e pecado pequeno. Tudo, Pai, é uma ofensa diante de um Deus que é santo. Então nós nos arrependemos, Pai, sinceramente dos nossos pecados, Pai. E nos rendemos a Ti em adoração, porque nós queremos, meu Pai, viver uma vida de santidade. Queremos viver uma vida que Te agrada. Queremos ser filhas, Pai, que vão dar orgulho para o nosso Pai. Queremos ser boas filhas que vão dar orgulho para Ti, Pai. Aquelas, Pai, que o Senhor vai olhar para essa terra buscando um justo. E o Senhor vai encontrar em nós um coração de verdadeiro adorador. Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, em rendição, Pai, prostrada aos Teus pés, Senhor, disposta a abrir mão do que for necessário para viver uma vida, Senhor, que Te agrade. Que agrade o Teu coração, para que nós possamos desfrutar da Tua presença, Pai, e tomarmos posse do maior presente que o Senhor poderia nos dar, que é a salvação. Assim nós cremos, Pai, que nós iremos, meu Pai, para a Nova Jerusalém de Cristo, aonde nós iremos viver com o Senhor ali, Pai, num lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas. E nós iremos ali contemplar a Sua face, Pai, e Te adorar, Senhor, face a face, Pai, dizendo que o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Pai querido, eu Te agradeço por esse dia, por essa palavra, Deus, que o Senhor ministrou aos nossos corações, por ter falado tanto conosco, Pai, muito obrigado. Continua abençoando a vida das minhas irmãs, visita, Senhor, cada lar, Pai, visita, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor, visita, Deus, familiares, Pai, a vida profissional, Senhor, financeira, meu Pai, sentimental, a saúde das minhas irmãs, física e emocionalmente, esteja com cada uma delas, que elas possam receber, Pai, uma porção dobrada que vem do Senhor, e que nunca falte, Deus, a Tua presença, que nunca falte a paz e a alegria que só o Senhor pode nos proporcionar. Assim eu Te peço e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amadas? Muito obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui comigo, por poder ouvir, né, e deixar o Espírito Santo de Deus estar aqui ministrando aos seus corações nessa noite. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus possa proporcionar uma noite abençoada, que vocês tenham uma excelente noite e possam estar desfrutando da presença de Deus, se rendendo aos pés dele todos os dias. Amém? Deus abençoe.